Autodefesa, vingança, traição. Essas são as palavras-chave para o caso de hoje. Para muitos, Candy Montgomery era intocável, uma mulher feita e tradicional, mas que escondia um passado sombrio em seu currículo. Capítulo 1. Família tradicional. Nascida no dia 15 de novembro de 1949, Lynn Montgomery era uma mulher tipicamente norte-americana, daquelas bem tradicionais. Criada sob as bases da Igreja Metodista, ela sempre foi uma mulher muito religiosa e também muito conservadora. Desta forma, ela era considerada um grande exemplo para a comunidade. Anos depois, acabou se casando com o engenheiro elétrico Pat Montgomery e com ele teve 2 filhos, um menino e uma menina. Candy era responsável pelos cuidados do lar, mas às vezes também atuava como professora de ensino religioso. Em 1977, ela se mudou com sua família para a cidade de Willie, no Texas. Lá, Candy continuou e reforçou as suas aulas de ensino religioso e também começou a atuar como empreendedora. Ela era dona de uma pequena loja de decorações. Em Willie, ela acabou se tornando ainda mais presente dentro da igreja. Era muito querida pelos seus colegas religiosos e eles nutriam uma grande admiração por ela. Afinal, ela parecia a mulher perfeita dentro de toda aquela configuração: religiosa, conservadora, casada e com uma boa família. Pelo menos era isso que o pessoal acreditava que estava acontecendo. Como ela mesma dizia, a igreja era o centro de seu universo. Será que era mesmo? Capítulo 2. Triângulo. Durante alguns desses encontros religiosos, a família Montgomery acabou conhecendo outra família ali da igreja, os Gore. Candace acabou ficando muito amiga da Beth Gomery, que era uma professora de escola primária que era casada com um homem chamado Alan Gore. Junto com ele, ela tinha uma filha chamada Alicia. A amizade das duas cresceu tanto que era aquele tipo de amizade de que uma frequentava a casa da outra. Os filhos delas brincavam juntos, então era uma amizade muito forte. Só que eu sei, vocês estão ouvindo toda essa história e parece tudo perfeito demais para estar nesse podcast. Mas calma. Como eu disse, as duas tinham várias coisas em comum. Uma delas é que as duas eram professoras, uma de ensino primário e outra de ensino religioso. Falando em religião, as duas eram muito religiosas e eram mães. Só que uma outra coisa que essas duas mulheres partilhavam em comum é que as duas tinham um desejo muito grande pelo Alan Gore. Sim, o marido da Beth. A Candace também tinha atração por ele. Durante um jogo de vôlei promovido pela igreja no ano de 1978, a Candace percebeu que ela estava começando a sentir atração pelo Alan. E na altura do campeonato, a Candace não estava nem um pouco contente com o relacionamento que ela tinha com o Pat Montgomery, que era o seu marido, porque, segundo ela, a relação era chata e tediosa. Ela, inclusive, chegou a dizer que o Alan tinha um cheiro muito sexy. Para ajudar, o Alan também não estava muito contente com a sua relação. Isso porque a Beth começou a meio que ter vários pensamentos não muito positivos em relação à vida dela e ao seu casamento. Segundo uma informação do jornal Texas Monthly, ela não conseguia controlar seus alunos indisciplinados e, ao mesmo tempo, não suportava ficar em casa sozinha quando Alan viajava. Logo, apesar do casal ter uma filha que era a Alicia, Beth achou que só ela não era o suficiente. Ela queria ter mais um filho e ela começou a planejar cada detalhe meticulosamente. Cada coisa do bebê ela começou a planejar antes mesmo de fato engravidar. Como, por exemplo, ela decidiu que o bebê ia nascer durante o verão. E ela queria que nascesse no verão justamente para não ter nenhum risco dela perder um dia de trabalho como professora. Em contrapartida, né, com toda essa situação, o Alan se sentiu muito incomodado, porque, segundo ele mesmo, tudo aquilo acabava atrapalhando as relações dos dois, principalmente as relações íntimas, que para ele começaram a se tornar cada vez mais mecânicas. Capítulo 3. Carnal.
Uma noite após o ensaio do coral, Candace finalmente teve coragem de abordar o Alan. Ele se encontrava em seu carro quando Candace bateu no vidro e disse o seguinte: ela contou toda a questão que ela tinha ali com a atração que ela tinha pelo Alan e perguntou para ele se ela deveria dar voz a esses pensamentos que ela tinha, né, esses desejos que ela tinha. E o Alan acabou concordando, porque segundo ele, Candace era uma das mulheres mais atraentes da igreja. Então, acima de qualquer tipo de impedimento religioso, moral, tudo aquilo que a igreja pregava, os dois decidiram ceder aos desejos carnais. Até porque toda essa relação deles tinha várias regras. Uma das regras mais importantes é que eles não poderiam se apaixonar um pelo outro, eles não poderiam ter qualquer tipo de sentimento amoroso um pelo outro. O único propósito que eles tinham era de ter relações sexuais casuais. Então, durante o aniversário de 29 anos da Candace, os dois sentaram e decidiram planejar cada um dos detalhes de como aquela relação deveria funcionar, justamente porque ninguém podia saber do affair que os dois tinham. Uma das principais regras era justamente não se envolver amorosamente, mas uma outra regra é que eles se veriam uma vez a cada 2 semanas. Dessa forma, ninguém iria suspeitar em relação à frequência que eles estariam saindo de casa. Outra regra é que a Candace era responsável por fazer as comidas que os dois iriam comer durante o encontro deles. Outra regra é que os gastos deveriam ser divididos igualmente, justamente para não trazer nenhum tipo de suspeita. Eles começaram oficialmente a ter um caso no dia 12 de dezembro de 1978, e a relação dos dois continuou por vários meses, pelo menos até a Candace receber uma notícia que ela realmente não queria ouvir. Vou fazer uma pausa aqui antes da gente ir para o próximo capítulo, afinal está no nosso momento de falar do nosso patrocinador do podcast de hoje. Lembrando que é graças aos patrocinadores que eu consigo melhorar a qualidade do podcast, inclusive logo teremos um microfone novo por aqui. Tenho certeza que em algum momento aqui na internet você já deve ter ouvido falar sobre a Insider, uma marca que envolve muita tecnologia, só que essa tecnologia é aplicada no vestuário. Agora, em março de 2025, eles estão com uma super promoção para o mês do consumidor. Então, usando o meu cupom LadyFromStars, vocês já garantem 15% de desconto. Além disso, estão rolando várias outras promoções no site com várias peças de roupa incríveis e tecnológicas. Então, usando o meu cupom mais as promoções que tem no site, você pode chegar até 35% de desconto, isso considerando os descontos que estão sendo aplicados nas peças. Quais são os principais diferenciais que as peças da Insider têm? Em primeiro lugar, as peças desamassam no corpo, o que é ótimo para a gente não perder tempo no dia a dia. E outra coisa muito legal sobre as peças da Insider é que elas absorvem o suor e também inibem o odor. Então, aqui embaixo vai ter um link que vai encaminhar vocês direto para o site para vocês conferirem o mês do consumidor da Insider. Agora vamos voltar a falar desse caso. Capítulo 5. Chá de bebê. Apesar da relação extraconjugal, o Alan continuou se relacionando normalmente com a sua esposa Beth. E logo mais, o casal realmente conseguiu engravidar. Em julho de 1979, nasceu a segunda filha do casal. Por um tempo, o Alan e a Candace continuaram a ter relações extraconjugais, mesmo com a Beth tendo acabado de ter um filho, mas logo a situação da Beth se agravou. Por quê? Ela acabou desenvolvendo uma depressão pós-parto. E, obviamente, ela começou a apresentar várias dificuldades e começou a ter várias questões internas ali que eram muito complicadas. Sendo assim, o Alan decidiu botar um ponto final na relação que ele tinha com a Candace para que ele pudesse cuidar da Beth naquele momento em que ela estava frágil. No dia 13 de julho de 1980, acabou acontecendo o crime que é o assunto principal do episódio de hoje. Capítulo 6. Machadadas. Em 13 de julho de 1980, uma sexta-feira, à noite do crime, Alan estava viajando para Minnesota e a filha do casal, a Alicia, decidiu passar alguns dias na casa dos Montgomery para permitir que a sua mãe,
a Beth, passasse mais tempo com a filha recém-nascida. A princípio, tudo parecia ter passado acima de qualquer suspeita. Alan e Candace achavam que a Beth não sabia de nada. Candace jamais desconfiou que a sua amiga soubesse, né, que ela teve ali um affair com o marido dela. Naquele dia em questão, Candace foi até a casa de Beth para pegar uma peça de roupa para Alicia. Aproveitando que Candace estava sozinha no local, Beth confrontou a amiga sobre a traição e ela pediu para que ela se afastasse definitivamente de seu marido. Beth então teria se descontrolado e acabou agredindo fisicamente a Candace. A discussão só parou quando a Beth foi agredida, né? Foi brutalmente atacada pela Candace com um machado e ao todo a Candace proferiu 41 machadadas contra a Beth. Esses golpes de machado aconteceram principalmente no rosto. Também houveram golpes no torso, nos braços e nas pernas. Tudo isso enquanto a filha de Beth dormia em seu berço. Depois disso, Candace teria lavado seu corpo ali mesmo na casa onde o crime aconteceu e deixou o local como se nada tivesse acontecido. Horas se passam e o Alan começa a ficar preocupado, porque ele liga diversas vezes para Beth, porém ela não atende. Ele chega a ligar primeiro para Candace para perguntar se estava tudo bem e a Candace diz que estava tudo bem, que ela não estava sabendo de nada. Mais horas se passam e a preocupação do Alan continua. Então ele acaba pedindo para que um vizinho dele fosse até a casa ali da família Gore para verificar se realmente estava tudo bem. Então, o vizinho Richard Parker e dois colegas dele, o Jerry McCann e o Lester Gale, vão até a residência e acabam se deparando com o corpo de Beth. Segundo o Lester Gale, a casa parecia um oceano de sangue castanho avermelhado e era um sangue espesso. Isso vale lembrar que a bebezinha foi encontrada com vida. O Alan ficou completamente atordoado com essa informação e ligou para Candace para informar sobre a morte de Beth. Candace fingiu que estava surpresa e que não sabia de absolutamente nada, e em seguida da ligação ela começou a chorar. Na manhã seguinte, a polícia começou suas investigações, e uma das pistas principais encontradas na cena do crime foi uma marca de uma pegada. Quando Candace descobriu que a polícia tinha encontrado aquela pegada, ela pegou a sandália que ela tinha usado no dia anterior, que era uma sandália de plástico, e cortou ela com uma tesoura para tentar se livrar daquela prova. Capítulo 7. Principal suspeita. Sem ser capaz de esconder os rastros da violência, foi questão de tempo para Candace ser apontada como suspeita principal. Apesar dela ter um álibi forte, em que supostamente naquela noite ela estaria cuidando de seus filhos, a investigação acabou apontando ela como principal suspeita depois que o Alan contou que os dois tinham um relacionamento extraconjugal. Candace acabou sendo presa, porém negou ter cometido o assassinato. Ela contratou um advogado chamado Don Crowder para representá-la e mais tarde esse advogado contratou um psiquiatra e hipnotizador clínico chamado Dr. Fred Faunson, que realizou diversas sessões de hipnose com a Candace e segundo esse psiquiatra ela tinha vários traumas de infância e essa raiva acabou se internalizando nela. Segundo a versão da Candace, naquele dia em questão, ela foi até a casa de Beth e Beth começou a confrontar ela sobre a traição e, em determinado momento, a Beth teria pego o machado, que acabou entrando em luta corporal com ela e conseguiu pegar o machado de volta, e aí sim ela proferiu os golpes contra a Beth. Segundo ela estava com muita raiva e por isso ela exagerou no número ali, né, de golpes. Apesar disso, né, dela ter alegado essa legítima defesa, a promotoria na época chegou a achar que o número de machadadas foi exagerado, mesmo sendo, segundo ela, uma legítima defesa. Os carcereiros que cuidaram dela nesse período que ela estava presa preventivamente notaram que realmente ela tinha cortes no dedo do pé e um hematoma na cabeça. O julgamento aconteceu em outubro daquele ano e durou 8 dias. O advogado da Candace continuou com essa alegação de legítima defesa
E o Dr. Fred Frasson, né, que foi aquele médico lá que hipnotizou ela, disse que ela teria apagado durante o assassinato, né, que ela teria desligado e ela começou a se lembrar de um trauma que ela passou com a mãe dela. Candace acabou assumindo a autoria dela no crime, mas disse que agiu em legítima defesa. O júri era composto por 9 mulheres e 3 homens, e no final da audiência, eles consideraram a Candace inocente. Por conta disso, ela foi absolvida por esse crime. Apesar desse crime ser muito violento, envolver traição extraconjugal, enfim, tudo que vocês possam imaginar, o Pat, que era o marido da Candace, decidiu perdoar a esposa e eles continuaram juntos por um tempo. Mas 4 anos depois, ele acabou pedindo divórcio. A Candace hoje em dia, até o momento da gravação desse podcast, tem 75 anos. Ela trocou de nome e hoje em dia mora em outra cidade. E depois do crime, ela passou anos trabalhando como terapeuta familiar. Fim.